Boa noite. Boa noite. Boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 21, versículo 12 ao versículo 19. Jesus disse a eles: venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem é você? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. E esta já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse: apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? Ele respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: apacente as minhas ovelhas. Em verdade lhe digo que quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria, mas quando você for velho, estenderá as mãos e outro o cingirá e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: siga-me. Oremos. Querido Deus, amado Pai, em o nome santo, excelso e poderoso do teu Filho Jesus Cristo, nós te louvamos, nós te adoramos na beleza da tua santidade, Senhor. Queremos ouvir, Senhor, a tua voz através da ministração da tua palavra. Fala, Senhor, com a tua igreja. Fala, Deus, porque nós queremos te ouvir em nome de Jesus. Eu estou intitulando essa mensagem de Você já foi perdoado. É isso mesmo que você ouviu. Você já foi perdoado. A vontade soberana de Deus é restaurar todos aqueles que entendem, compreendem e aceitam o tratamento de Deus. Por quê? Porque o homem tinha um relacionamento íntimo e pessoal com Deus, e foi para esse propósito que ele foi criado. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo o Senhor fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis capítulo 2, versículos 7 a 9. No entanto, a ordem direta de Deus, porque havia uma ordem direta de Deus para o homem, e ele não prosperou, ele não teve sucesso, ele não foi bem-aventurado. O Senhor Deus tomou o homem
e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Gênesis capítulo 2, versículo 15 a versículo 17. Como nós estamos vendo, o resultado não foi bom, custou um alto preço. O homem colheu o fruto de sua desobediência e teve que conviver por todos os dias de sua vida com as consequências do seu ato impensado. Meu Deus! Entenda bem, Deus, Ele cria esse homem do pó, sopra o fôlego de vida nas narinas dele, coloca ele dentro de um jardim, e o texto bíblico nos diz que havia toda espécie de árvores, e também a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Você não pode comer. No dia em que dela você comer, você morrerá. Foi o que aconteceu? O homem desobedeceu. O homem transgrediu. E eu meditando hoje nesta palavra, veio algo muito forte no meu coração, que como resultado da desobediência dele, como resultado dele ter transgredido, foi o que aconteceu? Ele foi expulso de casa. Mas pastor, expulso de casa? É, mano, porque a casa dele, onde é que era? A casa dele era o jardim, e ele foi expulso de casa. Por que ele foi expulso de casa? Porque correria o risco dele também se aproximar da árvore da vida e tocar na árvore da vida. Então ele é expulso do jardim e Deus coloca sentinelas para que ele não pudesse entrar. Quando Deus restaura, Deus conserta. Você entendeu? Quando Deus restaura, Deus conserta o que se havia quebrado. Quando você está cansado, abatido, abatida, atribulado, mas arrependido, pode ter certeza que Deus está vindo na sua direção para restaurar a sua vida. É incrível. Agora, se você está cansado, está cansada, está abatido, está aflito, e ainda não caiu em si, ainda está aflorando o orgulho, pode ter certeza que você ainda vai ter que curtir um bom tempo para que você receba a restauração de Deus. Jesus, entenda uma coisa, amados, nesta noite: Jesus jamais te abandonará, jamais te deixará sozinho. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre os firmes alicerces. Então, se você está sofrendo, se você está passando por uma adversidade e você está afligido, aquieta teu coração. Sabe por quê? Porque é só por um período de tempo. Porque depois de você ter sofrido o que o propósito tinha para você,
Porque muitas vezes a gente só quer alegria. Muitas vezes nós não colocamos na bagagem da viagem um pouco de tristeza e um pouco de alegria. Diz que é isso, pastor? É, amado, haverá um tempo que Deus vai dizer assim para você: olha, transforme o seu riso em pranto e sua alegria em choro. Mas haverá um tempo que Ele vai mandar você exultar de alegria. Haverá um tempo que Ele irá mandar você pular de alegria, assim como a corça anseia pelas águas correntes. Então nós temos que ficar atentos. Temos que ficar atentos e confiar em Deus, que jamais Ele nos abandonará. 1 Pedro capítulo 5, versículo 10. Então, a primeira parte dessa mensagem, que eu estou intitulando de Você já foi perdoado. Primeira parte eu estou chamando o encontro do mestre com o discípulo. O encontro do mestre com o discípulo. Veja aí, Evangelho de João capítulo 21, versículos 13 a 15. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. E esta já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: apacente os meus cordeiros. Poderíamos dizer que esta é a cena que vai explicitar a restauração de Pedro. Porque antes de Jesus voltar para o Pai, o que acontece? Ele vai de encontro a Pedro. Então nós poderíamos dizer que esta cena vai explicitar, vai demonstrar, vai revelar a restauração de Pedro. Porém, temos que ter o cuidado para não passar uma interpretação errônea ou uma má interpretação. Mas por quê, pastor? Porque Pedro já havia sido restaurado no sentido de receber perdão. Ele não tinha sido restaurado por completo, mas o mestre já tinha o perdoado. Lucas capítulo 24, versículos 32 a 34. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as escrituras? E, na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Eita Jesus! Você acha que Jesus apareceu para Simão sem perdoá-lo? Não, amado. Quando Jesus se revela para um homem, quando ele se dá a conhecer a um homem e a uma mulher, ele já vem trazendo o perdão, ele já vem com a sua voz suave, ele já vem com sua presença restauradora, nos curar, nos libertar, abrir nossos olhos para o plano dele. Porque olha bem a visão que muitas vezes nós temos de nós mesmos. Às vezes lutamos tantos e paramos tanto, lutamos e paramos, que chega um certo tempo que nós não confiamos nem mais em nós mesmos. Mas calma,
Você precisa ponderar, porque Deus confia em você, porque Deus confia em você. Ele não desistiu de você e Ele não desistirá de você. É isso que a gente tem que ter no coração. Porque as pessoas que dão mais trabalho, muitas vezes, são as pessoas que Deus vai mais usar lá na frente. Claro que isso não é uma regra. Então esse texto que nós lemos, que é o texto no qual os discípulos de Emaús estão caminhando e Jesus se aproxima deles, na estrada de Emaús, eles estavam perplexos, eles estavam desanimados, eles estavam perturbados, porque eles não entendiam, porque o Mestre, porque o Cristo havia morrido. E de repente Jesus se aproxima dele e diz: o que foi que aconteceu? Por que vocês estão assim? Ele disse: o quê? Só você que não sabe? Só você que não tem conhecimento? Ele era homem de palavra, ele tinha autoridade no falar. E quando eles se aproximam na entrada da cidade, Jesus faz menção de passar. Ele diz: não, fica conosco essa noite, fica conosco, não vai embora. E isso, amado, acontece com a gente. Às vezes nós estamos tão perturbados por causa dos afazeres do dia a dia, dos compromissos que não conseguimos cumprir, agenda lotada, assim como eu ouvi alguém falar ontem, sempre no automático, não paramos. Precisamos parar, precisamos rever o projeto, precisamos saber para onde estamos indo, com quem nós estamos indo, se realmente esse é o propósito de Deus para a minha vida, e não viver aleatoriamente. Não, você está em Cristo, você é nova criatura em Cristo Jesus. Então Lucas, no capítulo 24, versículo 30 a 34, diz que quando eles chegam em Jerusalém, que vão se reunir com os outros discípulos, eles diziam: de fato o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Jesus sabia a gravidade da negação de Pedro. Você sabia? Jesus sabia a gravidade da negação de Pedro e o quanto isso lhe custaria. Mas havia algo em Pedro que atraía o olhar de Jesus. O que é que você tem? O que é que existe na sua vida? O que é que existe no perfil de homem que você é? No perfil de mulher que você é? O que é que existe que atrai o olhar de Deus? Que atrai o olhar de Jesus? Você já descobriu isso em você? Você já se percebeu isso? Mas como é que pode? Eu já pisei tanto na bola, eu já fiz coisas que eu não sei nem por que eu fiz, mas Jesus sempre está presente na minha vida, sempre Ele está cuidando de mim, sempre Ele está me cercando com alegres cantos e livramento, sempre Ele envia alguém para dizer que Ele me ama. Meu Deus, é porque Ele vê algum diferencial na sua vida. Tem algo na sua vida que atrai o olhar de Deus para você. Mas interessante, havia algo em Pedro que atraía o olhar de Jesus: a disposição, o desbravamento, a ousadia e o comprometimento de Pedro. Isso Jesus amava isso em Pedro. Pedro era ousado. Tem quem diga que Pedro não andou sobre as águas. Pedro andou sobre as águas, sim, amados. Ele andou por um bom tempo, mas depois ele olhou para a força do vento e afundou.
É do mesmo jeito, fazendo uma aplicação para a nossa vida, para os dias atuais. Estamos rompendo, estamos felizes. Tudo que nós colocamos a mão dá certo, aonde colocamos a planta do nosso pé, prospera. Aí de repente a gente não entende, de repente nós afundamos. Sabe por que amado? Sabe por que acontece isso, amado? Sabe por que acontece isso? Porque a suficiência não é sua, a suficiência não é minha, a suficiência não é nossa, a suficiência é de Deus para a nossa vida, para a sua vida e para a minha vida. Quando nós entendemos isso, a coisa fica mais leve. Então, a disposição, o desbravamento, a ousadia e o comprometimento de Pedro atraiu o olhar de Jesus. Agora tem mais. Com todas essas qualidades, não foi o bastante para impedir de Pedro negar Jesus. Você já pensou? Um homem comprometido, um homem desbravador, um homem ousado, um homem que dizia que amava o mestre e o nega por 3 vezes. Você sabe o que eu aprendo com isso? Você sabe qual é a indicação que isso me chega? É que nós não podemos brincar com aquilo que chega à nossa mão. Geralmente, aquilo que chega à nossa mão não é propriamente nosso. Aquilo que chega na minha mão não é propriamente meu. Eu vou ser beneficiado. Mas o que chega da parte de Deus na minha mão é para que eu possa abençoar outros. É para que eu possa ser um instrumento de Deus para que Ele venha alcançar outras vidas. E muita gente se perde porque não entendem esse princípio, não entendem esse princípio da fidelidade a Deus, de saber que Deus não precisa do meu dinheiro, nem do seu dinheiro, nem do dinheiro de ninguém. Deus não precisa. Agora Deus precisa da sua fidelidade, da minha fidelidade. Deus precisa da sua obediência e da minha obediência. Porque se você for uma pessoa que abençoa a obra de Deus, uma pessoa que, um evangelista, sabe, um homem separado e fundador de igrejas, por onde passa, levanta uma igreja em nome de Jesus, e de repente você não é fiel a Deus, e você desobedece a Deus, pode ter certeza que você não está agradando a Deus. Então, com todas essas qualidades, Pedro não deixou de negar Jesus, e isso comprometeu e colocou Pedro em uma situação escorregadia. Você lembra da pergunta que Jesus fez aos discípulos? Abra aí sua Bíblia, em Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 16, versículos 13 a 17. Segundo a descrição de Jesus,
o Deus Pai que está nos céus falou através da boca de Pedro. Isso é o que Jesus está dizendo. Não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Então, Deus Pai falou através da boca de Pedro. E Jesus declara que Pedro é bem-aventurado. Aleluia! Que Pedro é um homem feliz, amado. Agora eu quero perguntar para você nesta noite: você se considera um homem bem-aventurado? Você se considera uma mulher bem-aventurada? Você se considera uma mulher feliz diante de Deus? Você se considera um homem feliz diante de Deus? Porque pessoas bem-aventuradas são usadas por Deus, ou são ousadas diante de Deus e vivem felizes na casa do Senhor. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Salmos 27, versículo 4. Você é uma pessoa que anseia, uma pessoa que deseja copiosamente pela presença do Senhor? Você é uma pessoa que é revestida de esperança, que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, vai restaurar sua vida, vai restaurar sua família, vai restaurar seus familiares, vai restaurar pessoas que você ainda nem conhece através da sua vida. Você pensa sobre isso? Você pensa nas pessoas quando você pensa em Deus? Você pensa nas pessoas quando você medita na palavra de Deus? Você pensa nas pessoas quando você está tirando seu tempo sozinho com Deus? Você pensa nessas pessoas quando você chora, quando você vê alguém sofrendo, quando você vê alguém totalmente perdido, vivendo nas trevas? Como é que você sente? Como é que seu coração reage? Porque pessoas bem-aventuradas, pessoas felizes, sofrem com esse tipo de condição. E essas pessoas, elas são felizes na casa do Senhor. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse: apacente os meus cordeiros. A liderança de um discípulo desviado, presta atenção nisso aqui, ó. Isso aqui é fundamental para a sua vida, para a minha vida, ó. A liderança de um discípulo desviado, mal encaminhado, afastado, que mudou a direção, dificilmente será aceita no futuro pelo próprio Pedro. É incrível. Ele mesmo, dificilmente ele vai se aceitar. O que era que ele estava fazendo? Ele foi pescar, amados. Ele voltou às práticas. Por quê? Porque ele não convivia bem com o fato de saber que tinha negado o mestre. Então, quando Jesus chega na praia, os outros discípulos e João reconhecem que é Jesus e disse: Pedro é o mestre. O que é que ele faz? Ele mergulha, porque ele estava seminu. O que é um homem seminu na presença de Deus? É um homem totalmente desprovido de proteção. É um homem totalmente desprovido
do amor, da graça, da misericórdia. Mas mesmo assim, Jesus vai na direção dele. E Pedro está numa situação muito delicada. Por quê? Porque todos sabiam que ele tinha traído o mestre. E somente, amados, somente Jesus, indicando explicitamente, perguntando para todos: Pedro, você me ama? É nesse momento que Jesus está colocando toda a barreira por terra. É neste momento que Jesus está colocando todo o mal, toda a investida do inferno contra a vida de Pedro. Por isso que ele vai fazer publicamente: Pedro, tu me amas. Sabe por quê, amados? Porque o mais importante do que o amor às pessoas, o amor aos homens, o amor às mulheres, o amor aos filhos, o amor aos pais, o amor ao cônjuge, é o amor a Cristo, é o amor a Deus. Quando você tem a revelação de colocar o Senhor acima de tudo, sabe o que vai acontecer? Vai tudo bem. Você vai ter um casamento feliz, você vai ter filhos saudáveis, pais preparados, filhos de caráter. Gente, isso é muito sério. Pais preparados, filhos de caráter. Porque o caráter de um filho começa dentro de casa, começa com o pai, começa com a mãe. Então, se o pai e se a mãe não tiver um caráter de Cristo, se não tiver comportamento com princípios que reflitam na vida dos seus filhos, lá na frente você vai ter surpresas com filhos e filhas totalmente com o caráter destruído. Por quê? Porque você não cuidou, porque você não resguardou eles, porque você não deu exemplo com a sua vida. O próprio fato de que Jesus experimentou o amor de Pedro na presença dos seus irmãos, dá a ideia de que os outros estavam envolvidos. Meu Deus, amado, isso aqui é muito sério. O fato de Jesus ter experimentado Pedro na presença dos seus irmãos, na presença dos outros discípulos, indica que os outros estavam envolvidos. Mas pastor, amados, felizmente, o que é que eu aprendo com isso? Que eu preciso ter cuidado com o que eu falo no meio das pessoas que eu me encontro, seja no trabalho, seja na calçada, seja dentro de casa com visitas, seja no meu meio relacional, porque quando eu libero uma palavra, eu estou comprometendo quem está comigo. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. É no capítulo 21, versículo 16. A segunda série de perguntas e respostas deu lugar a uma missão um tanto diferente, pelo menos verbalmente. Pastorei as minhas ovelhas. Você sabe o que é que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo literalmente para Pedro: seja o pastor, tome conta das minhas ovelhas, mas com amor, ame-as, cuide. Pastorei, Pedro, as minhas ovelhas. A tristeza de Pedro pode ser devida às duas coisas. Primeiro, a pergunta 3 vezes repetida poderia levá-lo a lembrar das 3 vezes que ele havia negado a Jesus. Quando Jesus pergunta a primeira vez, a segunda e a terceira vez, ele fica inquieto. Ele se entristeceu porque lembrou do momento que ele
negou Jesus as 3 vezes. Segundo, Jesus deixou de usar uma palavra indicando o amor agapau, que é o amor incondicional, que é o amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, o único da espécie, para que todo aquele que nele crê não morra, mas viva eternamente. Então, Jesus subtrai a questão do agapau, e ele usa a mesma palavra que Pedro usou, filéu. Meu Deus! Jesus, como tu és maravilhoso. Minhas ovelhas, elas são preciosas para o Senhor, porque Ele deu a vida por elas. Ele pagou o preço pela sua vida, pela sua vida que está aqui hoje. Jesus pagou com sangue derramado na cruz do Calvário, o sangue do Santo Cordeiro que tira o pecado do mundo. Pedro precisava amar para assumir seu ofício pastoral. Segunda parte da mensagem: siga-me. Veja aí, João capítulo 21, versículo 18 e 19. Em verdade, lhes digo que quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos e outro o cingirá e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: siga-me. Veja bem, Jesus irá deixar bem claro para Pedro que ele teria que pagar um alto custo para seguir adiante. Você sabia disso? Jesus, quando ele diz siga-me ou segue-me, ele vai deixar bem claro para Pedro que era necessário ele pagar um alto custo para seguir adiante. A segunda coisa que eu aprendo nesta noite, amado, é que em dado momento da sua vida, se você não decidir pagar um alto preço para seguir adiante, você não segue, você descontinua, você desiste. Uma vez uma pessoa me perguntou: pastor, esses 20 anos, fazia 20 anos, foram 2 anos atrás, por que você nunca retrocedeu? Por que nunca você voltou atrás? Eu disse: porque eu entendi uma coisa, que quem sou eu para trazer de volta aquilo que Deus tirou? Que Deus tirou? Tirou. Eu não tenho autonomia nem autoridade para fazer uma desgraça dessa, não. Eu decidi a receber a graça de Deus, eu decidi a seguir adiante, mas também, se não for a suficiência dele na minha vida, eu não consigo. Quando Jesus diz siga-me, ele vai deixar bem claro que preciso se pagar um alto preço para continuar. A liberdade que até então Pedro tinha desaparecia, mas só quando ele fosse velho. A profecia assegurava a Pedro anos de serviço ao Senhor. Estenderá as tuas mãos, uma linguagem aplicável à crucificação. E a tradição da igreja primitiva sustenta que Pedro morreu desse modo. Quando Jesus diz siga-me, trata-se de um movimento físico, mas muito mais do que isso está implícito. Pedro estava sendo convocado a segui-lo constante e fielmente, a permanecer imperturbável, tal como Jesus permaneceu quando se aproximou a hora dele ir para a cruz do Calvário. Gente, olha, sabe o que acontece? A gente vai, mas em dado momento a gente se perturba.
E Deus está dizendo para você nesta noite: pare de se perturbar. Confia, vai até onde eu mandar tu ir, porque eu estou no controle de tudo. É isso que ele está dizendo para Pedro. Pedro, olha, eu estou aqui para restaurar você, mas também eu estou convocando você, Pedro, para que você não viva perturbado, porque eu não me perturbei. Chegou um momento que eu disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas faz segundo a tua vontade. E segui, cumpri a missão. Eu estou aqui, Pedro, ressuscitado, para restaurar a tua vida, a tua fé e voltar para o Pai. Agora, interessante, quando Jesus diz siga-me, Jesus está dando continuidade a uma conversa que ele teve com Pedro. Quer ver? Abre a sua Bíblia em João, capítulo 13, versículo 34 e 36. O que ele vai dizer? Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Agora veja bem, Simão Pedro perguntou a Jesus: para onde o Senhor vai? Jesus respondeu: para onde eu vou, você não poderá me seguir agora, mais tarde, porém, me seguirá. Meu Deus, agora Jesus está dizendo: Pedro, siga-me. Chegou o momento, Pedro, o momento é esse, de você me seguir, e você assumir a responsabilidade do pastoreio, para cuidar, para amar as minhas ovelhas. João capítulo 13, versículos 34 a 36. Precisamos ser cuidadosos quando estamos sendo tratados por Deus, sabia? Então Pedro, voltando, se viu que o discípulo a quem Jesus amava tinha seguido. Era o mesmo que na ceia havia se reclinado sobre o peito de Jesus para perguntar: Senhor, quem é o traidor? Ao vê-lo, Pedro perguntou: Senhor, e quanto a este? Agora presta atenção como é sério. Se você não tiver o cuidado de perceber, de discernir que Deus está tratando a sua vida e ficar vigilante, você corre nesse mesmo risco. Você corre nesse mesmo contexto que Pedro está. O que é que Jesus está fazendo na vida de Pedro? Ele está restaurando a vida dele e restaurando a fé dele. Mas de repente Pedro olha e vê João passando, e João estava seguindo a Jesus sem ser convidado. Pedro havia sido convocado. Olha que diferença. Aí Pedro disse: Senhor, e este? O que é que vai acontecer com ele? O interessante é que a resposta de Jesus tinha um propósito: repreender Pedro por ele estar perturbado com o futuro de João. Você já viu aquela pessoa que está sendo tratado, mas não pode ver ninguém em dificuldade? Você viu fulano de tal? Olha, você viu que hora foi que aquele irmão saiu? Você viu que hora foi que ele chegou? Você traz a perturbação da vida dos outros para a sua vida. E Jesus está dizendo: olha, deixa. Se eu quiser que ele fique aqui, ele vai ficar até que eu volte. Foi o que aconteceu? Se espalhou a notícia que Jesus tinha dito que João não iria morrer. Basta ali fazer a vontade de Deus em sua própria vida. Saia daqui com isso ecoando na sua vida. Basta ali fazer a vontade de Deus na sua vida, porque quando você permitir isso, você não vai poder prezar da satisfação a ninguém, não. As pessoas vão verem os frutos que vão se perpetuar, os frutos que irão se perpetuar na sua vida. Conclusão, João 21, versículo 22 e 23. Jesus respondeu: se eu
quero que ele permaneça até que eu venha. O que você tem com isso? Quanto a você, siga-me. Então se espalhou entre os irmãos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não tinha dito que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? João capítulo 21, versículo 22 e 23. O encontro do mestre com o discípulo Pedro vai gerar restauração. É disso que Jesus está falando nesta noite, de restauração. Uma indicação para você e para mim, de que nada é impossível ao que crê. E que, em vez de nos preocuparmos com os outros, devemos primeiro firmar nosso compromisso com Deus na pessoa de Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque não é o que as pessoas pensam, não é do jeito que as pessoas falam, e não é do jeito que as pessoas pensam, é do jeito que Deus falou, é do jeito que Deus fala, e é do jeito que Deus continuará fazendo. Você já foi perdoado.